Olá meus amigos, estamos começando a primeira segunda-feira desse ano de 2025, bem mais agitada do que temos em relação às grades anteriores, né? Principalmente por conta da final da Supercopa da Itália entre Inter de Milão e Milan, né? O Derby della Madonnina logo nessa Supercopa da Itália. Lembrando que a Supercopa da Itália mudou o regulamento, como eu já falei para vocês, tivemos o confronto da Juventus com o Milan e tivemos o confronto da Inter de Milão com a Atalanta. A Atalanta acabou sendo eliminada pela Inter e o Milan virou para cima da Juventus e enfrenta o seu principal rival na final. Grande vitória do Sérgio Conceição na sua estreia na frente do Milan. Na Copa do Rei temos o Real Madrid no 32 avos contra o Deportivo Mineira, time da 4ª divisão da Espanha. Não sei se é um jogo onde o Real Madrid vai colocar muitos titulares, acredito que não. Temos a questão da expulsão do Vinícius Júnior contra o Valência, né, na grande virada do Real Madrid contra o Valência. Vinícius Júnior pode até tentar atuar na Copa do Rei, mas provavelmente vai ser suspenso, não só da La Liga, mas talvez alguns jogos por conta da atitude de agressão no goleiro do Valência. E temos também a grande sensação, uma das do campeonato inglês, o Nottingham Forest, que vem de 5 vitórias consecutivas enfrentando o Wolverhampton, que apesar de estar na parte de baixo da tabela, também vive um bom momento, pelo menos no cenário recente da competição. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 6 de janeiro. Começo meu planejamento lembrando você sobre o nosso canal no WhatsApp agora para você se registrar e não perder as atualizações aqui do YouTube, seja os conteúdos do Bom Dia Mercado, seja os conteúdos para o clube de membros, seja também os conteúdos relacionados a outras áreas das apostas e do trade e também os conteúdos que eu estou produzindo agora sobre a história do futebol. Inclusive vou falar de algumas histórias nesse BDM de hoje, tá? Então se você não está inscrito no canal do WhatsApp, te convido a participar. Não era algo que a gente utilizava, mas como o Telegram está ficando bem defasado, eu acho que o WhatsApp que todo mundo utiliza é um meio legal para a gente poder se comunicar. Afinal de contas, o YouTube não entrega para todo mundo que está inscrito aqui no canal. Inclusive, fica o convite para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para a gente retomar aquele engajamento que a gente tinha antes do final do ano normal cair por conta das festividades. 32 avos da Copa do Rei, time da 4ª divisão enfrenta o Real Madrid. O Barcelona agora já despachou um adversário também mais acessível por 4-0. 1,09 a cotação do Real. Eu confesso para você que eu não tenho metodologia para trabalhar esse tipo de cenário. Também não vou aqui te indicar fazer alguma coisa muito fora das suas metodologias. Se você tem alguma metodologia para isso, goleada, handicap asiático com cotações mais altas e cenários de goleadas mais elevados, sem problema. Mas leve em consideração que o Real Madrid deve colocar o time reserva, deve tomar conta do jogo de cabo a rabo ainda assim. Tem a questão do Vinícius Júnior, que foi expulso agora contra o Valência. Saiu algumas notícias de que ele pode ser suspenso por até 12 jogos, e aí envolve também, muito provavelmente, jogos da Champions ou talvez da Copa da Espanha, né, a Copa do Rei. Eu não tenho certeza se vai agregar todas as competições ou se é só La Liga, tudo depende da Federação Espanhola julgar, mas o que é fato é que talvez o Vinícius Júnior não esteja presente aqui na Copa do Rei. Se fosse uma expulsão convencional, muito provavelmente ele não jogaria o próximo jogo da La Liga e jogaria esse jogo da Copa do Rei, então não tenho certeza, confere antes na hora da escalação. Se você é um trader por aqui, se você tem metodologia para o MEC favorito, só se for aquela metodologia validada com cotações mais esmagadas. Eu confesso que eu não validei, não me aprofundei nesse nível de cotação tão esmagada, né? Um tal de hiperfavoritismo. Se o Real Madrid estivesse jogando no Bernabéu, por exemplo, essa cotação do Real ia estar 1,03, por aí, tá? Então, eu sinceramente estou só fazendo uma menção, porque é um jogo que eu não pretendo trabalhar, mas óbvio, é muito provável que o Real Madrid passe tranquilo aqui pelo Deportiva Mineira da 2ª Federação, acho que é assim que se fala, da Espanha, né, a 4ª divisão do Campeonato Espanhol. Depois disso, às 16 horas, Derby della Madonnina, uma das principais rivalidades do campeonato italiano, Derby de Milão. Por que é chamado de derby? Você sabe? É em referência a uma das principais corridas do mundo dos cavalos, né? O Derby de Epsom, ou Derby Epsom, uma das corridas muito importantes do cenário do meio de cavalos. Eu trabalhei cavalos durante 2 anos, então acabei trabalhando essa competição e outras também quando estava por lá, por isso que é chamado de derby, né? Porque é como se as duas equipes fossem garanhões, fossem cavalos de força.
Outra coisa, por que Derby della Madonnina? Esse é um vídeo também que tenho que gravar, os das rivalidades do campeonato italiano. Tem uma catedral em Milão, onde tem uma estátua de Maria, da Virgem Maria, e eles chamam de Pequena Madonna ou Madonnina em Itália. Então eles deram esse nome pro Derby de Milão. Derby de Roma com a Lazio da capital. A gente falou sobre o Derby de Emília-Romanha já nos conteúdos aqui sobre história entre Bolonha e Parma. Enfim, a Itália gosta de colocar os nomes de Derby, né, de dar nomes significativos para os seus confrontos. Enfim, 1,80 cotação da Inter contra o Milan. Você encontrar uma cotação da Inter de 1,80 não vai ser convencional durante a temporada, porque a Inter de Milão vem numa sequência muito boa, vem vencendo quase todos os jogos, venceu os últimos 5 em sequência, vem bem na Liga dos Campeões, então 1,80 já não é uma cotação assim que a gente vai encontrar com muita frequência, né? Inclusive, se não me falha a memória, quando a cotação da Inter de Milão está 1,80, ela vence quase 70% dos seus jogos. Tá? Mais do que isso até. Então é um time que consegue entregar e que tem entregado muito nesses últimos tempos. Mas, como a gente falou, o Milan vem de uma troca de treinador. Pelo menos aqui no Brasil, trocar o treinador significa muito, né? Os jogadores dão resultado e aparentemente o Sérgio Conceição conseguiu fazer isso no Milan. Saiu atrás no clássico contra a Juventus e ainda assim conseguiu uma virada e foi para a final. Mantenho mais ou menos a linha de análise entre Juventus e Milan e Inter e Atalanta, que é a questão do jogo único, né? Tanto é que a gente teve uma Juventus na frente e a virada do Milan 2-1, cenário de over 2,5 bem tenso de acontecer, né? Bem mais amarrado, e um cenário de over 1,5 apenas o jogo da Inter com a Atalanta. Então, não vou puxar aqui um jogo para muitos gols. Acho que é um cenário mais plausível aqui para a gente pensar num jogo mais parelho. Até porque é uma final com derby. É uma final com grande rivalidade. Então, além de não querer perder para o seu rival, você não quer perder uma Copa para o seu rival. Porque perder o jogo significa dar ao seu rival um título, né? Então, muito provavelmente, a gente vai ter como uma situação onde as equipes entram primeiro pensando em não perder. E essa sensação de não perder, muitas das vezes, tira um pouco dessa gana de vencer. Então, nós temos uma equipe que está vivendo um excelente momento e uma equipe que pode começar agora a mergulhar numa situação muito boa com o seu novo treinador. Tudo depende do quê? Principalmente desse resultado aí, né? Um título logo na chegada do Sérgio Conceição seria excepcional para o ex-treinador do Porto, né? Primeiro cenário, então, eu acho que a gente pode pensar aqui numa correção de preço, né? Se você é um trader principalmente, apesar de não termos um jogo parelho, nós temos um jogo onde a correção do Milan é provável se a Inter começar bem e a correção da Inter também é provável se o Milan começar bem. Então, basta que você assista os primeiros minutos de jogo. A gente pode traçar aqui que o favorito pode se complicar? Comenta aqui embaixo, o que você acha? Você acha que a Inter de Milão pode se complicar contra o Milan? Você acha que o fator clássico, rivalidade, derby, faz com que o favorito possa se complicar? Vamos dar uma olhada aqui no SofaScore. Nos últimos jogos entre eles, vou mostrar aqui onde eu estou observando. Ó. A Inter sofreu gol nos últimos 3 e o Milan sofreu gol nos últimos 9 confrontos. Então, é difícil elogiar também o Milan nesse caso, né? Agora eu vou elogiar a Inter, ó. Saiu na frente em 8 dos últimos 9 confrontos contra o Milan, venceu 5 dos últimos 7 confrontos contra o Milan. Obviamente, por ser um derby tão afoito, tão forte, questão de cartões é muito frequente. Mais de 4,5 cartões em 6 dos últimos 8. Então nós não temos aqui uma sequência muito grande de vitória entre as duas equipes, ou uma contra a outra, mas a gente tem a situação do Milan sofrer mais gols com frequência, da Inter marcar primeiro com frequência e da Inter vencer o primeiro tempo com frequência. Isso mostra um pouco mais de iniciativa. Quando a gente vai para o confronto direto nos últimos jogos, o Milan venceu o último jogo contra a Inter na Série A no final do ano passado por 2-1 no segundo turno. No primeiro turno, a Inter foi lá na casa do Milan, no caso, os dois dividem a mesma casa, vocês sabem, né? San Siro e Giuseppe Meazza. A Inter, como visitante, venceu o Milan por 2-1 e depois, no final de 2023, no segundo turno da temporada 23-24, ou no primeiro turno da temporada 23-24, a Inter de Milão venceu por 5-1 como mandante. Na Champions da temporada 23 ou 22-23, a Inter de Milão venceu os dois confrontos. Aqui provavelmente era um jogo de mata-mata. A Inter venceu o primeiro jogo por 2-0 como visitante e o segundo jogo por 1-0. Então perceba que a quantidade de vitórias do Milan já é mais baixa. Ó. Uma vitória em 2022 por 3-2, uma vitória aqui embaixo em 2022 por 2-1, mas de resto a Inter de Milão vem ganhando com mais frequência. Inclusive aqui, ó, no cenário de 2020, 2018,
A Inter venceu muito mais. Tirando essa vitória aqui na Copa Itália do Milan, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias da Inter, uma vitória do Milan. Depois de novo, uma vitória da Inter, uma vitória do Milan, mais uma vitória da Inter, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias da Inter e mais uma vitória do Milan. Então, as sequências de vitória são mais quando acontecem do lado da Inter. Mas o último jogo especificamente, quem venceu foi o Milan, tá? Então, pra mim, eu como respeito muito a rivalidade, correndo risco até de virar meme, nesse caso não, né? Geralmente é aqui no Brasil que a gente vira meme. Eu acho que é um favorito que pode se complicar. Não tô dizendo que a Inter não vai vencer, mas eu sempre gosto de alertar você pra vir com um pouco de pé atrás, porque a rivalidade conta, a história do clássico conta, jogadores tendem a jogar muito mais. O final do jogo do Milan contra a Juventus, a garra que os jogadores do Milan demonstraram, e a união também dos jogadores foi bem forte. Então o Milan pode sim complicar, na minha opinião, a vida da Inter de Milão por aqui, e essa correção de preço pode ser interessante. Dando uma olhada no PDF de apoio, só para ver se a gente tem alguma informação a mais. O Milan, aqui a gente tem o Milan como visitante, né? Eu não sei se a gente pode levar esse contexto, porque esse jogo, como eu falei, é na Arábia Saudita. É um jogo onde eu não posso considerar a Inter de Milão como mandante, nem o Milan como visitante. Mas vamos tirar alguma informação. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar para cá e vou preencher de outra maneira esse PDF de apoio. Vou criar mais um jogo aqui e vou colocar o Milan como mandante. E a gente vai analisar só os pontos positivos. Pode ser? Então vamos analisar só os pontos positivos dos times. Primeiro aqui, ó, a Inter de Milão dentro de casa. Vamos olhar só para a Inter. Tem um time que sai na frente em quase 80% dos jogos, não falhou em marcar nenhuma partida em casa, ou no caso como mandante, toma poucos gols, marca mais de 2 gols de média. Aqui no primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo também. 89% dos jogos da Inter em casa com over 1,5. E é uma equipe que marca com muita frequência na saída de jogo e no final do primeiro tempo e início do segundo. A Inter também tem sofrido muitos gols no meio do primeiro tempo e principalmente no final do jogo. Agora, usando o outro jogo que eu selecionei aqui, o Milan como mandante, para a gente ser justo. O Milan saiu na frente em 56% dos jogos, falha relativamente pouco em marcar, fica bastante jogos sem sofrer. O Milan, quando quer, se defende muito bem. Não tem um ataque tão sólido como o da Inter, mas tem uma defesa melhor. No primeiro tempo, o Milan tem um bom aproveitamento, mas no segundo tempo, apesar de não sofrer tantos gols, não é uma equipe que vence tanto. Porém, não perdeu ainda nenhuma segunda etapa como mandante, tá? Não é uma equipe que puxa tanto o mercado para gols, bem menos do que a Inter. E os momentos de aceleração do Milan são principalmente no meio do primeiro tempo, tá? O mesmo momento onde a equipe acaba sofrendo mais gols. Então deu para perceber que realmente a Inter de Milão se destaca na parte ofensiva, mas o Milan se destaca na parte defensiva, pelo menos quando jogam como mandante. De novo, não é um jogo onde nenhuma das duas vão jogar como mandante. Não vão jogar em casa, vão jogar fora, mas o contexto de um Milan podendo ser mais aguerrido, mais preocupado em se defender, tirando os espaços da Inter e principalmente o contexto do derby, que faz as equipes entrarem com muito mais vontade de não perder antes de pensar em ganhar, faz com que a Inter possa se complicar aqui sim, possa encontrar pela frente uma boa defesa do Milan, né? Então, para mim, é um jogo onde a Inter pode ter um pouco mais de dificuldade. Se você é um Panther e quer muito trabalhar a favor da Inter de Milão, por exemplo, que você pegue ao vivo, aonde a Inter te dê sinal para entrar e de preferência numa cotação bem mais elevada, tá? Nos últimos jogos entre eles, nos últimos 3 últimos jogos, com ambas marcam sim, mas eu só entraria no mercado de gols e no ambas marcam com o jogo desempatado, tá? Aliás, para entrar no ambas marcam com o jogo 0-0, eu teria que ter uma cotação aqui bem mais elevada, porque não é só o risco das defesas do Milan ou da defesa da Inter, que são boas defesas. É o risco do derby, de você estar vencendo o seu rival às vezes por 1-0 e não querer ir para cima para tentar segurar o título. Ou de você estar no 0-0, mas não querer ir para cima para não sofrer um gol de contra-ataque. Então, para me arriscar nesse ambas marcam, teria que ser uma cotação bem mais elevada. E o 2,5 então nem se fala. Só trabalharia naquele cenário que vocês sabem que eu gosto, que é um jogo desempatado no primeiro tempo, uma equipe vencendo às vezes por 2 gols de diferença, porque nesse caso aqui 2 gols de diferença tende a deixar o jogo mais aberto. Aí nesse caso eu me interesso. Um cenário de rivalidade com 2 gols de diferença, por exemplo, o Milan vencendo por 2-0. Poxa, mesmo que o Milan não queira, a Inter vai se dar espaço para contra-ataque. Mesmo caso se a Inter estiver na frente. Aí vale a pena. Desde que não falte pouco tempo para o final do jogo. Eu até pensaria no over limite. Tá bom? Para finalizar, Nottingham Forest fora de casa contra o Wolverhampton. Eu tô dando obviamente mais destaque para o Forest,
porque hoje o time do Forest é um dos principais times do campeonato inglês, né? Com o empate do Arsenal contra o Brighton, já indo aqui a 20 jogos, com o empate do Chelsea contra o Crystal Palace, eram duas equipes que podiam se complicar, a gente comentou aqui, o time do Forest se manteve na terceira colocação e pode chegar na mesma pontuação agora do Arsenal em caso de vitória fora de casa contra o Wolverhampton, e ainda pode se distanciar do Chelsea. Então, hoje é uma equipe que a gente tem sim que dar o devido destaque. Só que ao mesmo tempo que o Forest venceu as últimas 5 partidas, e aqui a gente pode listar United, Aston Villa, Brentford, Tottenham e Everton, perceba que não foram só equipes fracas, inclusive se a gente for colocar em consideração, o Forest é que é a equipe, entre aspas, fraca, contra qualquer uma praticamente. Quem está completamente fora da casinha é o Nottingham Forest, né? Venceu o Aston Villa, o United e o Tottenham nessa tacada só. A última derrota foi para o City. Então, de fato, é uma equipe que está num momento muito, muito bom. Só que, como eu falei lá no início, o time do Wolves não está no momento ruim. Pelo contrário, ele vinha num momento muito ruim, mas ele começou a melhorar. 2 vitórias consecutivas, Leicester fora de casa e United em casa, e um empate fora de casa contra o Tottenham. É um empate com gols. Então, isso faz com que o Wolverhampton também, a gente possa olhar para ele de uma forma um pouco mais amistosa, tá? Utilizando o PDF de apoio dentro de casa, o Wolverhampton não vive uma fase muito boa. É aquela coisa, não dá pra gente dar um zoom muito forte no Wolverhampton sem falar do seu desempenho em casa. 2 vitórias apenas dentro de casa. Se eu não me engano, a vitória em casa do Wolverhampton foi contra o United por 2-0, né? Foi essa última vitória agora. O time não falhou em marcar em nenhum jogo em casa, muito bom, só que sofreu em praticamente todos os jogos. E a média de gols sofridos é bem alta, acima de 2 gols sofridos por jogo, bem mais gols sofridos que gols marcados. Então é um time que tem uma determinada iniciativa de sair na frente do placar, mas quando comparado ao Forest, que venceu as últimas 3 partidas fora, é praticamente o dobro. O Forest saiu na frente muito mais vezes, né? É uma equipe que falha pouco em marcar, não chega a marcar tanto quanto outras equipes do topo da tabela, marca 1 gol a mais só do que a equipe do Wolves, porém tem uma defesa mais sólida. Mas o que me chamou a atenção foi essa iniciativa aqui. 80% fora de casa, você sair na frente do seu adversário. Isso aqui realmente é muito, muito forte da equipe do Forest. Aproveitamento e finalizações é parecido, primeiro tempo parecido, e no segundo tempo o time do Forest é bem superior, mais gols marcados, bem menos gols sofridos. O Wolverhampton tem uma dificuldade muito grande na segunda etapa. 78% dos jogos do Wolverhampton com over 2,5 é um time que puxa para o mercado de gols. Já o time do Forest no máximo em over 2,5 em 80% das partidas. O time do Wolverhampton tem um destaque interessante no início do jogo, assim como o Forest. As duas equipes marcam a mesma quantidade de gols ali no início, né? Então se você trabalha over HT, o primeiro tempo pode sim ser movimentado. Depois o Wolverhampton volta a crescer no final do primeiro tempo. E aí no meio do segundo tempo é onde a equipe mais marca gols, e aqui nos últimos 15 minutos mais os acréscimos é onde ela mais sofre. O time do Forest já cresce muito nos primeiros minutos da segunda etapa, muito provavelmente ali com o seu treinador, o Espírito Santo, no Espírito Santo colocando ali as suas ideias ou as suas melhorias em campo. E a equipe volta muito forte para o segundo tempo, marcando 40% dos seus gols ali naquela saída de jogo, tá? Então, para mim, como eu não tenho uma especialização nas duas equipes, inicialmente eu vou vir para trabalhar uma correção de preço. As duas equipes começam bem o primeiro tempo. As duas equipes marcam com frequência no início do jogo, porém aqueles 80% de vezes onde o Forest abre o placar, isso aqui me chamou a atenção. Então se fosse para pesar aqui uma equipe para ficar mais de olho, fica mais de olho no Forest nesses primeiros minutos, tá? Mas é um jogo para correção de preço. O time do Forest não puxa esse jogo para over, ele puxa esse jogo para under, inclusive numa sequência de 5 vitórias consecutivas, podendo empatar e até ultrapassar o Arsenal, podendo se distanciar do Chelsea. O Nottingham Forest na frente não me agrada para trabalhar gols. Agora, o Wolverhampton, por ter uma defesa tão frágil, na frente do placar me agrada. Se o Wolverhampton sair na frente do placar, o Forest provavelmente com essa boa sequência vai sentir confiança de vir para cima para buscar o empate, e o Wolverhampton vai ter espaço para contra-atacar e claro, vai acabar cedendo a oportunidade também. Não duvido de um cenário de ambas marcam aqui, se for com uma cotação mais elevada eu gosto, e não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols se o Wolverhampton estiver na frente. Não duvido até de um cenário para 3 gols, tá?
Lembrando, hoje, como é favorito o Force, mesmo vindo de 5 vitórias consecutivas, dando um zoom no que o Wolverhampton fez nos últimos jogos, eu também acho que o Forest é um favorito que pode se complicar por aqui. Eu sei que os últimos 5 jogos pode influenciar você a acreditar que o Forest vai vencer de novo, e eu não duvido até, mas o Wolverhampton vem numa fase legal, vem entregando resultado, apesar de também entregar gols para o adversário. Só que ele também tem marcado, o Matheus Cunha está numa fase excepcional, são 10 gols marcados e 4 assistências, e é um jogador que você deveria ficar de olho, tá? Do lado do Nottingham Forest, o Chris Wood, grandalhão, que não é nada travadão, né? Não é nada ruim de pivô, 11 gols marcados, um gol a mais do que o Matheus Cunha. Esses dois jogadores aqui você pode ficar de olho, finalização, gols, são jogadores que costumam entregar bastante, tá? Outros jogos complementares que você pode ficar de olho, aqui na Championship, você tem o Luton contra o QPR, acho que é assim que se fala, e temos na Liga de Portugal o Gil Vicente contra o Rio Ave, tá? Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com jogos complementares, o link do WhatsApp também para você entrar no canal de divulgação dos conteúdos, link da minha parceira Betfair para você se inscrever na maior bolsa esportiva do mundo. Continua colocando aqui embaixo nos comentários se você está tendo problema, alguma dificuldade com essa nova fase da Betfair, porque eu estou sempre pegando e mandando para eles os prints, sempre respondendo junto com o Lohan também aqui a maior quantidade de dúvidas de vocês. Se eu tiver o conhecimento, eu vou ajudar vocês. Se eu não tiver, eu vou indicar você a falar com eles no chat. É só essa primeira semana, esse primeiro mês. Tenho certeza que tudo vai se normalizar. É uma adaptação de sistema e tudo mais. Mas eu continuo por aqui divulgando a minha parceira Betfair e ajudando vocês também a solucionar os seus problemas. Fechou? Vejo você amanhã. Um grande abraço. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. E até a próxima.